Tiago nunca imaginou que o idoso que salvou das chamas de um incêndio devastador seria Sebastião, o avô paterno que nunca havia conhecido e que havia passado 40 anos procurando pelo neto que havia sido levado pela mãe quando tinha apenas 2 anos de idade. Quando o velho senhor de 78 anos abriu os olhos na ambulância e sussurrou o nome completo dele, Tiago Santos Oliveira, seguido de uma data de nascimento exata, o bombeiro sentiu que o mundo havia parado completamente. Como aquele estranho que ele acabará de carregar nos braços conhecia detalhes íntimos de sua vida que nem mesmo seus colegas sabiam. O resgate havia acontecido numa manhã cinzenta de inverno em Porto Alegre, quando um incêndio de grandes proporções consumiu um prédio residencial antigo no bairro Cidade Baixa. Tiago estava no comando da operação, coordenando sua equipe através da fumaça densa que transformava cada corredor numa armadilha mortal. Era seu 8º ano como bombeiro, e sua reputação de nunca deixar ninguém para trás havia se tornado lendária no quartel. Mas nada em sua experiência o havia preparado para encontrar aquele idoso frágil no último apartamento do 3º andar, consciente mas incapaz de se mover, segurando uma caixa de fotografias como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Por favor, havia murmurado Sebastião quando Tiago se ajoelhou ao seu lado, salve essas fotos. São tudo que me resta dele. Suas mãos tremiam enquanto apertava a caixa contra o peito, e havia algo na urgência de sua voz que tocou profundamente o coração do bombeiro. Tiago pegou o homem nos braços com o cuidado de quem carrega algo infinitamente frágil, protegendo tanto o corpo quanto as fotografias durante a descida pelas escadas cheias de fumaça. Durante o trajeto até a ambulância, Sebastião permaneceu semiconsciente, murmurando palavras que Tiago inicialmente interpretou como delírios causados pela inalação de fumaça. Meu netinho, 2 aninhos, ela o levou embora, nunca mais vi. As palavras saíam entrecortadas, mas havia uma lucidez dolorosa nelas que fez Tiago sentir uma compaixão inexplicável por aquele estranho que carregava. Foi na ambulância, enquanto Paula verificava os sinais vitais de Sebastião, que o momento impossível aconteceu. O idoso abriu os olhos com uma clareza súbita que surpreendeu até mesmo a enfermeira experiente, olhou diretamente para Tiago e disse com uma voz firme, você nasceu em 15 de março de 1992, no Hospital São Lucas. Sua mãe se chamava Márcia Santos. Você tem uma marca de nascença em formato de estrela no ombro esquerdo. O sangue de Tiago gelou. Ninguém conhecia esses detalhes específicos sobre sua vida, nem mesmo sua certidão de nascimento mencionava a marca de nascença, e muito poucos sabiam sobre o hospital onde havia nascido. Sua mãe havia morrido quando ele tinha 17 anos, levando consigo a maioria das histórias sobre sua infância e sobre o pai que nunca conheceu. Como você sabe disso? Perguntou Tiago, sua voz saindo como um sussurro enquanto Paulo olhava entre os 2 homens com uma expressão crescente de perplexidade. Sebastião sorriu através das lágrimas que começaram a correr por seu rosto marcado pela idade. Porque eu estive presente no seu nascimento, meu filho. Eu segurei você nos braços quando tinha 5 minutos de vida. Eu contei seus dedinhos, cantei para você parar de chorar, prometi que sempre cuidaria de você. Sua voz quebrou com a emoção. Até que sua mãe desapareceu com você numa noite e nunca mais consegui encontrá-los. A revelação atingiu Tiago como um raio. Durante 32 anos, ele havia crescido acreditando que não tinha família paterna, que seu pai havia sido apenas um romance passageiro que sua mãe preferia não discutir. Agora descobria que havia um avô que o amava, que havia passado décadas procurando por ele, que havia guardado fotografias e memórias como relíquias sagradas. Se essa história está te tocando, deixe um like e vamos descobrir juntos como o destino reuniu essa família. Tiago havia crescido com um vazio permanente no peito, sempre se perguntando sobre a metade de sua identidade que sua mãe Márcia se recusava a discutir. Sempre que ele fazia perguntas sobre o pai,
ela desviava o assunto com uma tristeza nos olhos que ele nunca conseguiu interpretar. Algumas histórias são melhor deixadas no passado, meu amor, dizia ela, abraçando-o com uma intensidade que parecia querer protegê-lo de algo doloroso demais para ser compartilhado. Márcia havia criado Tiago sozinha, trabalhando como costureira em Porto Alegre para sustentar os dois. Era uma mulher forte, mas silenciosa, que demonstrava amor através de ações práticas ao invés de palavras. Ela nunca se casou novamente, nunca falou sobre outros relacionamentos, como se tivesse dedicado sua vida inteira a proteger e criar o filho. Quando morreu de câncer aos 45 anos, levou consigo todos os segredos sobre o passado de Tiago. O que Tiago desconhecia era que Márcia havia fugido de Porto Alegre numa noite desesperada de 1994, carregando nos braços quando tinha apenas 2 anos. Ela havia descoberto que Jorge, seu namorado e pai de Tiago, estava envolvido com o tráfico de drogas e havia se tornado alvo de grupos rivais. Temendo pela segurança do filho, ela tomou a decisão mais difícil de sua vida: cortar todos os laços com a família de Jorge, incluindo Sebastião, que adorava o neto e não tinha conhecimento das atividades criminosas do próprio filho. Sebastião havia sido um homem trabalhador toda a vida, operário em uma fábrica de metalurgia, casado com Dolores por 50 anos até ela morrer de problemas cardíacos. Jorge era seu único filho, e quando se envolveu com drogas aos 22 anos, Sebastião tentou de tudo para salvá-lo: internações, terapias, até mesmo mudar de bairro para afastá-lo das más influências. Mas Jorge era teimoso e impulsivo, e as tentativas do pai pareciam apenas intensificar sua rebeldia. Quando Tiago nasceu, Sebastião viu no neto a possibilidade de redenção da família. O bebê trouxe uma luz nova para sua vida, e ele passava horas cantando canções de ninar, contando histórias, planejando o futuro que construiriam juntos. Jorge, por sua vez, parecia estar mudando com a paternidade, falava sobre deixar as drogas, conseguir um emprego honesto, dar uma vida digna para o filho. A noite em que Márcia desapareceu com Tiago foi a mais devastadora da vida de Sebastião. Ele havia chegado do trabalho esperando encontrar a nora e o neto para o jantar habitual, mas a casa estava vazia, com sinais de que alguém havia saído rapidamente. Não havia bilhete, não havia explicação, apenas o silêncio que ecoava onde antes havia risadas de criança e o burburinho familiar. Jorge entrou em desespero total. Durante meses, ele percorreu hospitais, delegacias, abrigos, qualquer lugar onde Márcia pudesse ter levado Tiago. Sebastião vendeu tudo o que podia para financiar investigadores particulares, viajou para outras cidades seguindo pistas falsas, chegou até mesmo a contratar um detetive que prometeu encontrar a família desaparecida. Mas Márcia havia sido cuidadosa, mudou de nome, evitou registros oficiais, criou uma nova identidade longe de qualquer rastro que pudesse levar Jorge até eles. A busca obsessiva destruiu Jorge completamente. Ele se aprofundou ainda mais nas drogas como forma de escapar da dor, envolveu-se em crimes cada vez mais perigosos, e morreu numa troca de tiros com a polícia 3 anos depois do desaparecimento do filho. Sebastião perdeu não apenas o neto, mas também o filho, numa tragédia dupla que o deixou sozinho no mundo. Durante os 30 anos seguintes, Sebastião nunca parou de procurar. Mesmo quando os investigadores desistiram, mesmo quando amigos e parentes sugeriram que ele seguisse em frente, ele continuou guardando esperança. Converteu um quarto da casa numa espécie de santuário para Tiago, com fotografias do bebê, brinquedos que havia comprado, roupas que nunca foram usadas. Era a sua forma de manter viva a conexão com o neto que havia sido arrancado de sua vida. Tiago, por sua vez, cresceu se destacando em esportes e demonstrando uma coragem natural que o levou a escolher a carreira de bombeiro. Sempre sentiu uma necessidade inexplicável de salvar pessoas,
como se estivesse tentando preencher um vazio emocional através do heroísmo. Seus colegas o admiravam pela dedicação, mas também notavam uma melancolia sutil que ele carregava, uma sensação de que algo importante estava faltando em sua vida. Nos dias que se seguiram ao resgate, Tiago não conseguiu tirar Sebastião da cabeça. O hospital manteve o idoso em observação por 3 dias devido à inalação de fumaça, e durante esse período, o bombeiro se viu visitando o quarto muito mais frequentemente do que seus protocolos profissionais exigiam. Havia algo magnético naquele homem frágil que conhecia detalhes impossíveis sobre sua vida, algo que desafiava qualquer explicação racional. Paula, a enfermeira responsável pelo cuidado de Sebastião, começou a notar a frequência das visitas de Tiago e a intensidade emocional que cercava seus encontros. "Vocês se conheciam antes do incêndio?", perguntou ela numa tarde, observando como o bombeiro segurava a mão do idoso com uma delicadeza que ia muito além da compaixão profissional. "Não", respondeu Tiago, mas sua voz carregava uma incerteza que não passou despercebida. "Pelo menos, eu acho que não. Mas ele sabe coisas sobre mim que ninguém deveria saber." Sebastião, que havia permanecido em silêncio durante a troca, abriu os olhos lentamente e olhou diretamente para Tiago. "Posso mostrar para você", disse com uma voz fraca mas determinada. "Na caixa de fotografias que você salvou. Tem provas de tudo que eu falei." Com mãos trêmulas, Sebastião abriu a caixa de metal que havia protegido durante o incêndio. As primeiras fotografias que emergiram fizeram o coração de Tiago parar. Eram imagens de um bebê que era inequivocamente ele, mas em situações e lugares que não faziam parte de nenhuma memória que possuía. Havia fotos dele no colo de Sebastião, brincando no jardim de uma casa que nunca havia visto, dormindo numa cama que não reconhecia. "Esta aqui foi tirada no seu primeiro aniversário", disse Sebastião, apontando para uma foto onde Tiago aparecia com um bolo pequeno, cercado por adultos sorridentes. "Você tentou comer a vela ao invés do bolo." Sua mãe ficou desesperada, mas eu achei a coisa mais engraçada do mundo. A cada fotografia, mais detalhes da infância perdida de Tiago eram revelados. Havia imagens de Natal onde ele aparecia ganhando presentes, fotos de passeios no parque onde Sebastião o empurrava no balanço, momentos íntimos de uma família que ele nunca soube que teve. Paulo observava a cena com crescente emoção, percebendo que estava presenciando um reencontro que havia sido 30 anos em construção. "Mas por que minha mãe nunca me contou sobre você?", perguntou Tiago, sua voz quebrando com a emoção. "Por que ela me privou de ter um avô? Por que fingiu que vocês não existiam?" Sebastião respirou fundo, preparando-se para contar a parte mais dolorosa da história. "Sua mãe tinha medo", disse ele, suas palavras carregadas de uma tristeza profunda. "Seu pai se envolveu com pessoas perigosas, drogas, crimes. Ela achou que a única forma de proteger você era fugir de tudo e de todos ligados a ele. Incluindo eu, que nunca tive nada a ver com essas coisas." A revelação atingiu Tiago como um soco no estômago. Durante toda a sua vida, ele havia imaginado que seu pai simplesmente não havia se importado o suficiente para ficar por perto. Descobrir que havia toda uma família que o amava, mas que havia sido cortada de sua vida por circunstâncias trágicas, reescreveu completamente sua compreensão sobre sua própria identidade. "Eu procurei por vocês durante décadas", continuou Sebastião, lágrimas correndo por seu rosto enrugado. "Gastei todas as minhas economias contratando detetives, viajei para dezenas de cidades seguindo qualquer pista. Nunca parei de esperar que um dia você voltasse para casa." Tiago olhou para as mãos de Sebastião, mãos marcadas por anos de trabalho pesado, mãos que haviam segurado fotografias suas durante 30 anos, mãos que haviam tocado seu rosto quando ele era bebê. Havia algo profundamente familiar naquele toque,
como se seu corpo guardasse memórias que sua mente consciente havia perdido. Você tem família, Tiago, disse Paula suavemente, observando a transformação que acontecia diante dela. Tem alguém que te amou a vida inteira, mesmo sem poder demonstrar. O peso dessa descoberta era esmagador. Tiago havia crescido se sentindo órfão no mundo, construindo uma carreira baseada em salvar outras pessoas porque não tinha família própria para proteger. Agora descobria que havia um homem que havia dedicado 3 décadas de sua vida a procurá-lo, que havia guardado cada foto, cada lembrança, cada momento precioso de sua infância como tesouros sagrados. Sebastião estendeu uma das fotografias, a última que havia sido tirada antes do desaparecimento. Mostrava Tiago aos 2 anos, sentado no colo do avô, ambos sorrindo para a câmera com uma felicidade pura e genuína. Você costumava me chamar de vô Tião, disse Sebastião, sua voz quebrando. Era a primeira coisa que falava quando me via chegando do trabalho. Nesse momento, algo profundo e primitivo se despertou na mente de Tiago. Como um flash de memória reprimida, ele conseguiu escutar sua própria voz de criança chamando vô Tião, com alegria. Era vago, fragmentado, mas real, uma conexão neurológica que havia sobrevivido a 3 décadas de separação. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. A descoberta de que Sebastião era seu avô criou uma avalanche emocional na vida de Tiago que ele não estava preparado para enfrentar. Nos dias seguintes, enquanto o idoso se recuperava no hospital, o bombeiro se viu questionando cada aspecto de sua identidade e das escolhas que havia feito durante toda a sua vida adulta. A raiva que sentia por ter sido privado de 3 décadas com o avô se misturava com uma culpa profunda por não ter procurado pela família paterna da qual nunca soube que fazia parte. A situação se complicou drasticamente quando Tiago decidiu investigar por conta própria as circunstâncias que haviam levado sua mãe a fugir com ele. Através de registros policiais antigos e conversas com moradores mais velhos do bairro onde Sebastião ainda vivia, ele descobriu a extensão real do envolvimento de Jorge com o crime organizado. Seu pai não havia sido apenas um usuário de drogas, mas um traficante ativo que havia acumulado dívidas perigosas e inimigos mortais. O conhecimento sobre o passado criminoso do pai trouxe uma nova camada de conflito emocional. Tiago havia dedicado sua carreira a salvar vidas e proteger a comunidade, valores que entravam em choque direto com o legado deixado por Jorge. Ele começou a se questionar se havia herdado alguma predisposição para a violência ou para comportamentos destrutivos, medos que o atormentavam especialmente durante as operações mais perigosas no trabalho. Sebastião, percebendo a turbulência emocional do neto, tentou explicar que Jorge não havia sempre sido assim. Ele era um menino bom, dizia o idoso com lágrimas nos olhos. Inteligente, carinhoso, cheio de sonhos. As drogas o transformaram em alguém que eu não reconhecia. Quando você nasceu, por alguns meses ele voltou a ser meu filho de novo. Falava sobre mudar de vida, sobre ser um pai que você pudesse se orgulhar. Mas essas explicações, ao invés de trazer conforto, apenas intensificaram a dor de Tiago. Ele começou a fantasiar sobre como sua vida poderia ter sido diferente se Jorge tivesse conseguido se livrar das drogas, se a família tivesse permanecido unida, se ele tivesse crescido conhecendo o amor incondicional de Sebastião. Eram pensamentos que o torturavam porque representavam possibilidades perdidas para sempre. A equipe do quartel de bombeiros começou a notar mudanças no comportamento de Tiago. Seus colegas, que o conheciam como alguém focado e equilibrado, passaram a observar momentos de distração perigosa durante as operações, episódios de raiva desproporcional e uma melancolia que ele não conseguia esconder. Capitão Silva, seu superior direto há 5 anos, chamou-o para uma conversa séria sobre seu estado emocional. Tiago, você tem sido um dos nossos melhores homens durante anos, disse o capitão numa tarde,
observando o bombeiro com preocupação genuína. Mas ultimamente você parece estar carregando um peso que está afetando o seu trabalho. Quer conversar sobre o que está acontecendo? Tiago hesitou por muito tempo antes de contar toda a história para o capitão. Quando finalmente terminou de relatar o reencontro com Sebastião e as descobertas sobre sua família, percebeu que verbalizar a situação havia tornado tudo ainda mais real e doloroso. O capitão ouviu em silêncio, demonstrando a empatia de alguém que havia visto muitos bombeiros lidarem com traumas pessoais ao longo de sua carreira. Você precisa de tempo para processar isso, disse o capitão finalmente. Vou te dar 2 semanas de licença para que possa cuidar do seu avô e resolver essa situação familiar. Mas quando voltar, preciso do Tiago que eu conheço, focado, responsável, capaz de tomar decisões que salvam vidas. A licença trouxe um alívio temporário, mas também forçou Tiago a enfrentar a realidade prática de sua nova situação familiar. Sebastião havia perdido tudo no incêndio: casa, móveis, documentos, as poucas economias que possuía. Aos 78 anos, ele estava literalmente sem teto e dependente da assistência social para sobreviver. A responsabilidade de cuidar do avô recém-descoberto pesava sobre Tiago como uma obrigação moral inescapável. O bombeiro começou a fazer contas mentais sobre como poderia sustentar 2 pessoas com seu salário de servidor público. Seu apartamento pequeno no centro de Porto Alegre mal comportava uma pessoa, e a adaptação necessária para acomodar um idoso com necessidades médicas específicas exigiria mudanças financeiras significativas que ele não estava preparado para fazer. Sebastião, percebendo o dilema do neto, tentou minimizar suas necessidades. Não se preocupe comigo, meu filho, dizia com uma dignidade tocante. Eu me viro sozinho há muito tempo. Só o fato de ter te encontrado já é mais do que eu merecia. Mas essas palavras apenas intensificaram a culpa de Tiago, que se sentia dividido entre o amor genuíno que estava desenvolvendo pelo avô e o ressentimento por ter uma responsabilidade familiar complexa jogada sobre ele sem aviso prévio. A crise emocional de Tiago chegou ao ponto crítico numa noite em que ele estava organizando os poucos pertences salvos do incêndio de Sebastião. No fundo da caixa de fotografias, encontrou uma carta amarelada pelo tempo, escrita à mão numa caligrafia que reconheceu imediatamente como sendo de sua mãe. O envelope estava endereçado a Sebastião Oliveira e datado de dezembro de 1994, apenas alguns meses após o desaparecimento. Com as mãos tremendo, Tiago abriu a carta e leu palavras que reescreveram completamente sua compreensão sobre os eventos que haviam moldado sua vida inteira. Sebastião, começava a carta, sei que nunca vai me perdoar por ter levado Tiago, mas precisa entender que não tive escolha. Jorge está devendo muito dinheiro para pessoas perigosas. Ontem à noite, homens apareceram na nossa casa perguntando por ele e ameaçaram machucar o bebê se Jorge não pagasse até o final da semana. Não posso arriscar a vida do meu filho esperando que Jorge mude. Vou levar Tiago para longe até que essa situação se resolva. Por favor, cuide de Jorge. Ele ainda é seu filho, e talvez sem nós por perto ele consiga se livrar das drogas. Quando for seguro, eu volto. Prometo. Márcia. A carta revelava que a fuga de Márcia não havia sido definitiva, mas temporária. Ela havia planejado voltar quando a situação se estabilizasse, mas Jorge morreu antes que isso pudesse acontecer, e o medo de que os inimigos dele ainda pudessem representar uma ameaça fez com que ela mantivesse Tiago escondido indefinidamente. A promessa de retorno havia se transformado numa separação permanente não por falta de amor, mas por excesso de cautela maternal. Vô Tião, disse Tiago, sua voz quebrando enquanto mostrava a carta para Sebastião. Minha mãe ia voltar. Ela queria voltar. Sebastião leu a carta com lágrimas correndo por seu rosto,
finalmente compreendendo que Márcia não havia sido cruel ou egoísta, mas desesperadamente protetora. Durante 30 anos, ele havia nutrido um ressentimento silencioso contra a nora que havia levado seu neto, quando na verdade ela havia tomado a única decisão que considerava segura para proteger a criança. Ela te amava tanto que foi capaz de nos privar de vocês para te manter seguro, disse Sebastião, abraçando Tiago com a força que sua idade frágil permitia. E eu a julguei mal durante todos esses anos. A descoberta da carta trouxe uma catarse emocional para ambos, mas também forçou Tiago a tomar a decisão mais importante de sua vida adulta. Ele percebeu que havia chegado a um momento em que precisava escolher entre manter a vida cuidadosamente controlada que havia construído ou abraçar completamente a responsabilidade de cuidar da família que havia reencontrado milagrosamente. Votião, disse Tiago, usando pela primeira vez o apelido que havia ressurgido de suas memórias mais profundas, você vai morar comigo. Vamos encontrar um lugar maior, e você vai me contar tudo sobre nossa família. Quero saber sobre meu pai quando ele era criança, sobre minha avó, sobre as histórias que minha mãe nunca teve chance de me contar. A decisão representou muito mais que uma mudança prática de moradia. Significava que Tiago estava escolhendo abraçar sua identidade como parte de uma família, com todas as complexidades e responsabilidades que isso implicava. Era uma escolha consciente de transformar uma descoberta acidental numa oportunidade de cura familiar. Sebastião chorou com uma intensidade que assustou Tiago, mas eram lágrimas de alegria pura. Eu pensei que fosse morrer sozinho, disse o idoso. Pensei que nunca mais ia ter família, que todas as fotografias e memórias iam morrer comigo. Agora tenho meu neto de volta, e posso ensinar a ele tudo sobre quem somos. Paula, que havia acompanhado toda a evolução do relacionamento entre os dois durante a internação de Sebastião, sorriu ao ver a decisão que Tiago havia tomado. Vocês vão se dar muito bem, disse ela, observando a química natural que havia se desenvolvido entre avô e neto. É bonito ver uma família se encontrando de novo. Naquele momento, Tiago sentiu pela primeira vez em sua vida que estava completo. A sensação de vazio que havia carregado durante 3 décadas finalmente fazia sentido, não era apenas ausência de propósito ou falta de direção, mas a ausência literal de metade de sua identidade familiar. Agora, segurando a mão enrugada de Sebastião, ele se sentia conectado a algo maior que ele mesmo, parte de uma história que havia começado muito antes de seu nascimento e que agora podia continuar através dele. A decisão de Tiago de cuidar de Sebastião desencadeou uma série de mudanças práticas que transformaram completamente sua vida rotineira. Primeiro, precisou encontrar um apartamento maior que pudesse acomodar ambos confortavelmente, considerando as necessidades específicas de um idoso de 78 anos. Após semanas de busca, encontrou um imóvel de 2 quartos no bairro Menino Deus, próximo ao hospital onde Paula trabalhava e a uma estação de metrô que facilitaria seus deslocamentos para o quartel. A mudança revelou o quanto Tiago havia vivido de forma minimalista, quase como se evitasse criar raízes muito profundas em qualquer lugar. Seus pertences cabiam em algumas caixas, contrastando dramaticamente com as necessidades de Sebastião, que precisava de móveis adaptados, medicamentos organizados e um ambiente que proporcionasse segurança e conforto para sua idade avançada. O quartel de bombeiros reagiu à nova situação familiar de Tiago com uma solidariedade que o emocionou profundamente. Seus colegas se organizaram para ajudar na mudança, doaram móveis que não usavam mais, e até mesmo o capitão Silva contribuiu com uma poltrona reclinável especial para idosos que sua própria mãe havia usado. Bombeiro cuida de bombeiro, disse Silva, observando a gratidão no rosto de Tiago. E agora sua família é nossa família também. Sebastião se adaptou à nova realidade com uma alegria que rejuvenesceu visivelmente sua aparência. O idoso,
que havia passado anos vivendo sozinho numa rotina melancólica, agora acordava todos os dias com propósito renovado. Ele insistia em contribuir com as tarefas domésticas dentro de suas limitações físicas, preparava o café da manhã para Tiago antes dele sair para o trabalho, e passou a frequentar regularmente o posto de saúde para manter seus exames em dia. A presença do avô trouxe uma dimensão completamente nova para a vida de Tiago. As noites, que antes eram preenchidas com televisão ou exercícios solitários, agora se transformaram em sessões de histórias familiares que preenchiam décadas de lacunas em sua identidade. Sebastião contava sobre Jorge criança, sobre Dolores cozinhando para a família, sobre tradições e valores que haviam se perdido com a separação forçada. Seu pai era muito parecido com você quando pequeno, dizia Sebastião numa dessas noites, mostrando fotografias antigas de Jorge. Corajoso, sempre querendo proteger os outros. Acho que você herdou essa vontade de ser bombeiro dele, mesmo sem ter convivido. As revelações sobre Jorge foram gradualmente ajudando Tiago a processar seus sentimentos conflituosos sobre a herança paterna. Começou a entender que o pai havia sido vítima das circunstâncias tanto quanto perpetrador de seus próprios problemas, e que suas próprias escolhas de vida representavam uma forma de honrar o que Jorge poderia ter sido se as coisas tivessem sido diferentes. Paula se tornou uma presença regular em suas vidas, visitando Sebastião regularmente para verificar sua saúde e desenvolvendo uma amizade genuína com ambos. Ela trouxe uma perspectiva médica valiosa para o cuidado do idoso, mas também se tornou uma testemunha da transformação que estava acontecendo na família recém-reunida. Vocês dois se completam de uma forma bonita, observou Paula numa tarde, vendo Tiago ajudar Sebastião com os exercícios de fisioterapia respiratória. Ele te dá raízes, você lhe dá propósito. É uma troca muito equilibrada. A mudança mais significativa aconteceu na abordagem profissional de Tiago. Seus colegas notaram que ele havia se tornado ainda mais dedicado e cuidadoso durante as operações, mas agora por razões diferentes. Antes, seu heroísmo tinha um aspecto quase temerário, como se ele não tivesse muito a perder. Agora, tinha alguém esperando por ele em casa, alguém que dependia de seu retorno seguro todos os dias. Sebastião desenvolveu o hábito de esperar Tiago voltar do trabalho sentado na poltrona próxima à janela, observando a rua até ver a figura familiar do neto se aproximando do prédio. Era um ritual simples, mas carregado de significado para ambos, representava a estabilidade familiar que nenhum dos dois havia experimentado por décadas. A situação financeira, embora mais apertada, se mostrou gerenciável. Sebastião recebia uma aposentadoria modesta, e Tiago ajustou seu orçamento para acomodar as despesas médicas e necessidades especiais do avô. Mais importante que o dinheiro era a sensação de propósito compartilhado que havia emergido entre eles. 3 meses após a mudança, Tiago percebeu que havia parado de se sentir sozinho no mundo. A casa que agora dividia com Sebastião se transformou num lar real, cheio de conversas, risos, memórias compartilhadas e planos para o futuro. Era a primeira vez em sua vida adulta que se sentia parte de algo maior que sua carreira individual. Compartilha se você conhece histórias assim. 1 ano após o incêndio que mudou suas vidas para sempre, Tiago e Sebastião haviam desenvolvido uma rotina familiar que curava feridas de décadas de separação. A revelação mais profunda e transformadora veio quando Sebastião decidiu mostrar a Tiago o quarto santuário que havia mantido durante 30 anos em sua antiga casa. Depois do incêndio, ele havia conseguido resgatar alguns itens especiais que estavam num depósito, e finalmente se sentiu pronto para compartilhar essa parte mais íntima de sua devoção ao neto perdido. Eu mantive seu quarto exatamente como estava quando você tinha 2 anos, revelou Sebastião numa manhã de domingo, abrindo uma mala grande que Tiago nunca havia visto. Guardei tudo que comprei para você, tudo que planejei dar quando você crescesse,
Todas as coisas que uma avó e eu sonhamos que faria parte da sua infância. Dentro da mala estavam tesouros de uma infância perdida, roupinhas de diferentes tamanhos que Sebastião havia comprado conforme calculava o crescimento de Tiago, brinquedos educativos escolhidos cuidadosamente para estimular seu desenvolvimento, livros infantis com dedicatórias escritas mas nunca lidas, até mesmo uma conta poupança que ele havia mantido durante 3 décadas para a educação do netinho. A conta poupança continha uma quantia significativa, não uma fortuna, mas o resultado de 30 anos de depósitos mensais modestos feitos religiosamente por um homem que ganhava salário mínimo mas nunca perdeu a esperança de reencontrar o neto. São R$ 50 todo mês durante 30 anos, explicou Sebastião com orgulho simples. Pensei que quando você voltasse, poderia usar para estudar, comprar uma casa, constituir família. Tiago ficou em silêncio por muito tempo, segurando a caderneta da poupança enquanto processava a dimensão do amor que havia sido devotado a ele durante toda a sua vida adulta. Um homem simples, com recursos limitados, havia escolhido sistematicamente abrir mão de pequenos confortos para construir um futuro para um neto que poderia nunca mais ver. Era uma demonstração de fé e amor que superava qualquer coisa que ele havia experimentado antes. Vô Tião, disse Tiago finalmente, lágrimas correndo por seu rosto, esse dinheiro é seu. Você sacrificou durante décadas para guardar isso. Eu não posso aceitar. Mas Sebastião balançou a cabeça com determinação. Esse dinheiro sempre foi seu, meu filho. Eu apenas fui o guardião dele. Agora você pode usá-lo para construir a vida que sempre sonhei que você teria. A revelação sobre a poupança trouxe uma nova dimensão para os planos de futuro de Tiago. Com o dinheiro guardado pelo avô, combinado com suas próprias economias, ele pôde fazer algo que nunca havia considerado possível: comprar uma casa própria onde pudessem viver com dignidade e espaço adequado para as necessidades de Sebastião. Eles encontraram uma casa simples mas confortável no bairro Partenon, com um quintal pequeno onde Sebastião podia cultivar uma horta, 2 quartos amplos, e o mais importante, proximidade tanto do quartel de bombeiros quanto dos serviços de saúde que o idoso necessitava. A compra da casa representou a materialização definitiva da família que haviam reconstruído juntos. Durante o processo de compra e mudança, Paula se tornou uma presença ainda mais constante em suas vidas. Sua amizade com ambos havia evoluído para algo mais profundo, e Tiago começou a perceber que estava desenvolvendo sentimentos românticos pela enfermeira que havia testemunhado e facilitado sua reunião familiar. Sebastião, com a sabedoria de quem havia observado o amor florescer ao longo de décadas, notou a química entre eles muito antes que qualquer um dos dois a reconhecesse conscientemente. Ela é uma mulher especial, disse Sebastião numa tarde, observando Paulo ajudar Tiago a instalar um corrimão no banheiro da casa nova. Do tipo que cria família onde quer que vá. Sua avó Dolores era assim também. O comentário plantou uma semente na mente de Tiago que floresceu lentamente. Ele começou a perceber que Paula não estava apenas ajudando por profissionalismo ou amizade casual. Havia um carinho genuíno em seus cuidados com Sebastião e uma atenção especial que demonstrava por ele mesmo. Mais importante ainda, ela havia se tornado parte integral da dinâmica familiar que eles estavam construindo. O pedido de namoro aconteceu de forma natural, durante uma noite em que os 3 estavam preparando o jantar juntos na cozinha da casa nova. Paulo estava ensinando Sebastião a fazer um remédio caseiro para a tosse, enquanto Tiago observava a interação com um sorriso que não conseguia esconder. Quando ela se virou e perguntou por que ele estava sorrindo, ele simplesmente disse: "Porque você faz parte da nossa família, e eu gostaria que fosse de forma oficial." Paulo aceitou o relacionamento com a mesma naturalidade com que havia aceitado cuidar de Sebastião. Para ela, amar Tiago significava automaticamente amar e cuidar do avô que ele havia reencontrado,
criando uma dinâmica familiar de 3 gerações que funcionava harmoniosamente. 2 anos após o incêndio, eles celebraram o primeiro Natal da família reunida. Sebastião, agora com 80 anos, mas visivelmente mais saudável e feliz, sentou-se à mesa rodeado por Tiago e Paula, observando a árvore decorada e os presentes embaixo dela. Era a primeira vez em mais de 3 décadas que ele celebrava uma data importante com família. "Sabe o que é o melhor presente?", disse Sebastião, levantando um brinde com suco de uva. "Não é ter encontrado meu neto. É ter descoberto que o homem que ele se tornou é exatamente o que eu sempre sonhei que fosse: corajoso, gentil, capaz de construir uma família bonita." Tiago havia se transformado completamente através da experiência de reencontrar e cuidar de Sebastião. O vazio existencial que havia carregado durante toda a vida adulta estava preenchido não apenas pela presença do avô, mas pelo senso de continuidade e propósito que vinha de fazer parte de uma linhagem familiar. Ele agora entendia sua própria identidade como parte de uma história maior que incluía gerações passadas e futuras. Paula se formalizou como nora através de uma cerimônia simples realizada na própria casa, com Sebastião como testemunha principal. Ela trouxe para a família a perspectiva médica que ajudava a manter Sebastião saudável, mas principalmente, trouxe a completude emocional que transformou uma dupla de homens cuidando um do outro numa família verdadeiramente equilibrada. A casa no Parthenon se tornou o ponto de encontro para outros bombeiros e suas famílias, que começaram a usar Sebastião como uma espécie de avô adotivo da corporação. O idoso adorava receber visitas, contar histórias antigas e dar conselhos baseados em 8 décadas de experiência de vida. Sua presença trouxe uma dimensão humana e familiar para a camaradagem militar do quartel. A história de Tiago e Sebastião se espalhou pela Corporação de Bombeiros de Porto Alegre e depois por todo o estado, tornando-se um símbolo poderoso sobre a importância de nunca desistir das pessoas que amamos. O caso foi documentado pela imprensa local como "o milagre do incêndio", inspirando outras famílias separadas por circunstâncias difíceis a renovar suas buscas por parentes perdidos. Sebastião se tornou uma espécie de mascote oficial do quartel, participando de eventos comunitários e programas educativos onde contava sua história como exemplo de perseverança e fé. Sua presença em campanhas de prevenção contra incêndios era especialmente impactante, pois ele podia falar tanto como vítima quanto como beneficiário do trabalho heróico dos bombeiros. "Eles não salvam apenas vidas", dizia ele em suas palestras, "eles salvam famílias inteiras." O programa de treinamento de novos bombeiros passou a incluir a história de Tiago e Sebastião como estudo de caso sobre como situações de emergência podem revelar conexões humanas extraordinárias. Recrutas aprendiam que seu trabalho ia muito além do combate ao fogo. Eles eram agentes do destino que podiam reunir famílias, curar feridas antigas e criar milagres através de sua dedicação profissional. Paula desenvolveu um protocolo especial no hospital para identificar pacientes idosos que chegavam sozinhos após emergências, criando um sistema de verificação que pudesse revelar familiares perdidos. Seu trabalho levou à reunificação de pelo menos 6 outras famílias nos 3 anos seguintes ao caso de Tiago e Sebastião. O protocolo Paula foi adotado por outros hospitais da região como prática padrão para situações similares. A transformação mais profunda aconteceu na abordagem de Tiago sobre heroísmo e responsabilidade social. Ele começou a ministrar palestras em escolas sobre a importância de manter registros familiares e nunca perder contato com parentes, mesmo durante períodos difíceis. Sua mensagem era clara: famílias podem ser reconstruídas, mas apenas se as pessoas não desistirem de procurar umas pelas outras. Sebastião, apesar da idade avançada, experimentou um renascimento físico e mental notável. Médicos que acompanhavam seu caso comentavam sobre como o propósito renovado de vida havia melhorado significativamente sua saúde geral.
Ele parou de tomar alguns medicamentos para a depressão, recuperou o apetite, e até mesmo desenvolveu novos hobbies como jardinagem e culinária, atividades que compartilhava com entusiasmo com Tiago e Paula. A casa no Parthenon se transformou num ponto de referência comunitário informal. Vizinhos idosos que viviam sozinhos começaram a visitar Sebastião regularmente, criando uma rede de apoio que beneficiava toda a vizinhança. Ele organizava tardes de cartas, compartilhava receitas tradicionais e oferecia ouvido atento para pessoas que precisavam conversar sobre suas próprias saudades familiares. Tiago e Paula decidiram oficializar sua união através de um casamento simples realizado no quintal de casa, com Sebastião conduzindo a noiva até o altar improvisado. A cerimônia foi pequena, mas representou um marco importante na consolidação da família que havia se formado através de circunstâncias extraordinárias. O idoso chorou durante toda a cerimônia, mas eram lágrimas de alegria por finalmente ver seu neto construindo a família que sempre havia sonhado para ele. O casal decidiu não ter filhos imediatamente, dedicando-se primeiro a garantir que Sebastião recebesse todos os cuidados e atenção que merecia após décadas de solidão. Mas começaram a planejar para o futuro, sonhando com o dia em que poderiam dar ao avô a alegria de conhecer bisnetos que carregariam adiante a história familiar que quase havia se perdido para sempre. A Corporação de Bombeiros criou um programa de visitas a asilos e casas de repouso, inspirado pela experiência de Tiago. Bombeiros voluntários passaram a dedicar fins de semana para conversar com idosos institucionalizados, muitos dos quais também tinham histórias de famílias perdidas ou fragmentadas. O programa revelou várias situações de abandono que puderam ser revertidas através de mediação e assistência social. Sebastião começou a escrever suas memórias com a ajuda de Paula, documentando não apenas sua própria vida, mas também as histórias familiares que havia coletado ao longo de 8 décadas. O projeto se transformou num livro que seria deixado como herança para Tiago e as futuras gerações, garantindo que a história da família nunca mais se perdesse. A mudança mais significativa foi na perspectiva de Tiago sobre o conceito de lar. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele entendia que casa não era apenas um lugar físico, mas uma rede de relacionamentos e responsabilidades mútuas. Cuidar de Sebastião não era um fardo, mas uma honra que dava significado profundo a todas suas outras atividades. 5 anos depois daquele incêndio transformador, Tiago observava pela janela da cozinha Sebastião ensinando seu filho de 2 anos, Joãozinho, a plantar sementes no quintal. A cena diante dele era a materialização de um milagre que havia começado com fumaça e chamas, mas se transformado na história familiar mais bonita que podia imaginar. O avô de 83 anos segurava com cuidado infinito as mãozinhas do bisneto, mostrando como colocar as sementes na terra com a mesma paciência que havia usado para guardar fotografias durante 3 décadas. Sebastião havia se tornado o patriarca que sempre sonhou ser, agora cercado por 3 gerações que pendiam de suas palavras e valorizavam cada história que contava. Joãozinho chamava o bisavô de vô grande, uma evolução natural do vô Tião que Tiago havia redescoberto, e a relação entre eles era mágica de se observar. O idoso havia encontrado na criança não apenas a continuação de sua linhagem, mas a oportunidade de ser o avô presente que as circunstâncias não haviam permitido que fosse com Tiago. A história da família se tornou lenda em Porto Alegre, mas seu significado transcendeu o aspecto romântico da narrativa. Eles haviam provado que famílias podem ser reconstruídas mesmo após décadas de separação, que o amor genuíno pode sobreviver a qualquer circunstância, e que às vezes os finais mais bonitos nascem dos começos mais desesperadores. Mais importante ainda, demonstraram que heroísmo não acontece apenas durante emergências, mas também na escolha diária de cuidar das pessoas que amamos. Tiago se aposentou do Corpo de Bombeiros aos 40 anos para se dedicar integralmente ao cuidado de Sebastião, que começava a mostrar sinais de fragilidade crescente.
A decisão não foi sacrifício, mas privilégio. Poder retribuir 3 décadas de amor incondicional era uma honra que ele abraçou completamente. Abriu uma pequena empresa de consultoria em segurança contra incêndios, trabalhando em casa para estar sempre presente quando o avô precisasse. Paula continuou trabalhando no hospital, mas agora como coordenadora do protocolo Família Perdida que havia desenvolvido. Seu trabalho salvou dezenas de relacionamentos familiares ao longo dos anos, e ela se tornou referência nacional em reunificação de famílias separadas por emergências médicas. Cada caso bem-sucedido lhe lembrava de como havia presenciado o milagre original entre Tiago e Sebastião. Sebastião passou a escrever cartas semanais para Joãozinho, mesmo morando na mesma casa, documentando lições de vida e histórias familiares que queria garantir que o bisneto nunca esqueceria. Para quando você crescer e eu não estiver mais aqui, explicava ele para Tiago. Quero que ele saiba de onde vem, quais são seus valores, e como nossa família sempre se encontrou mesmo quando parecia impossível. O quintal da casa no Partenon se transformou numa espécie de centro comunitário informal. Sebastião organizava encontros mensais para famílias que haviam passado por reunificações similares, criando uma rede de apoio para pessoas que entendiam a complexidade emocional de reconstruir laços familiares após anos de separação. Joãozinho crescia cercado por avós adotivos que viam nele o símbolo da esperança de que famílias podem sempre se encontrar. A lição mais profunda da história não estava apenas na reunificação, mas na transformação que acontece quando escolhemos abraçar responsabilidades familiares com amor ao invés de obrigação. Tiago havia descoberto que cuidar de Sebastião não diminuía sua liberdade, mas expandia seu senso de propósito e identidade. Ser neto, marido e pai simultaneamente havia criado uma riqueza emocional que ele nunca imaginou possível. Sebastião frequentemente dizia que o incêndio havia sido a bênção disfarçada de tragédia de sua vida. Perder a casa o havia forçado a aceitar cuidados que Pride demais para pedir, e esse cuidado havia revelado à família que ele pensava ter perdido para sempre. Às vezes Deus precisa quebrar nossa vida antiga para construir uma nova muito melhor, filosofava ele, observando Joãozinho brincar no jardim que eles haviam plantado juntos. O legado mais duradouro foi a redefinição do conceito de heroísmo na comunidade de Porto Alegre. A história de Tiago mostrou que ser herói não era apenas sobre atos espetaculares durante emergências, mas sobre a coragem cotidiana de assumir responsabilidades familiares, de perdoar o passado, e de construir pontes onde antes existiam apenas abismos emocionais. Joãozinho crescia ouvindo histórias sobre o dia em que papai encontrou o vô grande no fogo, narrativas que o ensinavam que famílias são tesouros que devem ser protegidos e valorizados sempre. Sebastião fazia questão de explicar para o bisneto que algumas pessoas passam a vida inteira procurando por casa, quando casa na verdade são as pessoas que nos amam e que escolhemos amar de volta. Essa foi mais uma história que mostra que os milagres mais bonitos não desafiam as leis da física, mas as leis do desencontro humano. Às vezes, é preciso atravessar fogo literal para descobrir que a família que procurávamos estava esperando por nós do outro lado das chamas, guardando fotografias e esperanças durante décadas inteiras.